Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Delimara Souza, cujo nome é Deixando um Legado. A irmã Delimara escreveu esse texto para o Manancial, lembrando que o Manancial é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Não fui eu quem escreveu o texto, vocês sabem, foi a irmã Delimara Souza. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler juntinho e eu vou contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Como sempre, vou pedir para que vocês compartilhem esse nosso pequeno devocional, para que a palavra do Senhor possa se expandir, né? Para aqueles amigos que não conhecem, não têm o hábito de ler a Bíblia, e para edificar aqueles que têm o hábito, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor, que nós possamos compreender qual é o verdadeiro legado, que nós possamos compreender e aplicar isso nas nossas vidas. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, nosso texto de hoje vai ser João 6, 27 a 29, e esse texto é muito bonito. Ele traz um ensinamento profundo de Jesus sobre o verdadeiro propósito da vida. Ele diz pra gente não trabalhar apenas para comida que vai acabar, ou enfim, para qualquer coisa, mas a gente tem que trabalhar pela vida eterna, que é o que vai permanecer, né? Que Jesus Cristo vai nos dar isso. Isso significa que a gente tem que buscar não apenas as necessidades que nós temos para o corpo, as necessidades materiais, mas também o alimento espiritual que vem de Deus. Quando perguntaram para Jesus o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, o que Jesus responde? Que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou, crer em Jesus Cristo, né? Ou seja, a fé em Jesus Cristo é o caminho para a vida eterna, não tem outro jeito. Não adianta ser bonzinho, não adianta fazer doação, não adianta nada. Mais importante de qualquer esforço é crer em Jesus Cristo, tá bom? Então, olha, a irmã Delimara Souza escolheu o texto de João 6, 27 e 29, e nós vamos lê-lo agora, tá bom? E diz assim, ó, Jesus falando, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a estes o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Amém? Bom, então a irmã Delimar, ela escolheu o versículo 27 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Então, a irmã Delimar conta que ela é advogada, né? E aí ela vai falar o que é um legado. A pessoa fala, deixou um grande legado. E como transmitir, né, esse legado para alguém. Como que a gente quer ser lembrado por aqueles que ficam quando a gente partir? A Miriam foi embora, tchau, deixou um grande legado, tchau. Bom, a maioria das pessoas vai associar a palavra legado com, dinheiro. Legado com bens, terras, propriedades. Legado com herança. Então, quando você fala, puxa, deixou um grande legado, quer dizer, ficou rico aí e acabou deixando para os outros. E ela, então, conta que como ela é advogado e ela trabalha com a causa de famílias e concessões, frequentemente ela se vê ali com as pessoas que se enganam em relação ao que seja legado. Porque tem gente que passa a vida juntando coisas, comprando casa, comprando terreno, comprando tudão para quê? Para deixar os filhos, a esposa, o marido mais confortáveis. Mas não deixaram o principal, né? Não tiveram cuidado de deixar um legado espiritual. Então essas pessoas vão herdar dinheiro,
mas não vão saber o que é ser uma pessoa espiritual. Então, quando a morte chega, o que fica é o quê? Uma enorme confusão em torno da herança. Todo mundo brigando, todo mundo quer dinheiro. E acabam brigando por causa de dinheiro. Eu já vi isso várias vezes, eu imagino que vocês também. Quando tem muito dinheiro envolvido e a pessoa morre, as pessoas acabam brigando e acabam rompendo os relacionamentos. Então, nesse sentido, o legado espiritual, ele vai ser construído com o quê? Com o exemplo da fidelidade que nós temos ao Senhor. E como que a gente vai passar isso? Através de como a gente vive, através do que a gente ensina, através do que a gente treina as pessoas, né? A nossa identidade em Cristo, ela vai servir de alicerce que vai sustentar as nossas próximas gerações. Isso sim, é um legado excelente. É isso que nós devemos deixar. Então, nós temos que fazer o melhor para que as pessoas possam reconhecer o nosso legado espiritual. Tem um provérbio que diz assim, ó: uma geração planta a árvore e a outra vai desfrutar a sombra. É isso mesmo. Ou seja, a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Não é de bobeira. A gente não pode passar a vida aqui como se a gente não fosse morrer. Nós temos que, sim, investir em coisas materiais, mas principalmente nas coisas espirituais. Porque, como diz a palavra, amanhã vão te chamar lá pro além, você vai morrer e aí fica tudo aí. Então, por que é importante a gente investir na vida cristã? Por que é importante a gente dar o exemplo? Que as nossas famílias saibam naquilo que a gente crê. Tá lá em Romanos 14:7, que diz assim, ó: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Então isso é fundamental. A gente tem que se lembrar disso. A gente não vive só pra gente. Então nós temos sim que deixar o exemplo. Tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó: de que forma você tem se dedicado a transmitir a fé e a fidelidade a Deus? Você tem se empenhado nisso? Então faça isso, se não tá fazendo até agora, faça, porque esse é o grande legado espiritual que você vai deixar. Bom, então agora eu vou terminar, né, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós que sabemos qual é o legado que devemos deixar, que é o grande legado espiritual, para nós é fácil abraçar, muito fácil. Quero que vocês se lembrem também do versículo que nós nos propusemos a decorar nesse ano, que é Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir com a frase do pastor Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.